Glória a Deus. Graças. Aleluia. Pai do Senhor, pastor. Como está, pastor Leandro? Como está a irmã Késia? Tudo bem? Estamos bem, graças a Deus. Você achou que ele esqueceu seu Amém. nome? Glória a Deus. Então, né, pastor? Eu estava numa reunião que eu pensei que ia terminar mais cedo. Não consegui terminar cedo, mas graças a Deus, estamos aqui. Amém, tá tranquilo. Muito bom receber, é um Glória a prazer. Deus. Muito calor aí em Moçambique, aqui em Salvador está um sol abençoado. Aqui está quente hoje, graças a Deus, na verdade. Porque quanto mais quente for, melhor, né? Diante desse vírus aí. É verdade, é verdade. Tem tudo a ver, né? É. Louvado seja Deus. A gente vai pedindo direção a Deus, adotando também algumas Amém. estratégias de prevenção, né? Amém. As coisas Amém. vão funcionando. Mas me fala um pouquinho, pastor. Deixa o pessoal ir acessando, a gente está com algumas pessoas, eu tenho certeza que mais pessoas irão entrar. Mas, assim, eu queria te Amém. dizer primeiro que essa live é informal, né? Então, Eu assim, sei. nós somos amigos e a gente deixa a formalidade um pouquinho de lado. O importante Isso. é comunicar aquilo que a gente quer expressar para os irmãos, para os amigos. Eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Amém. Separei, pastor. Na verdade, eu fiz assim um pequeno cronograma, né? De alguns assuntos para a gente conversar nessa live. Não são muitos, porque o nosso tempo é bastante curto. A gente vai ter, a partir de agora, acho que uns 50 minutos. E, assim, eu queria primeiro deixar aberto para, caso o senhor queira colocar algo à disposição, mas eu queria também pontuar algumas coisas para a gente ir conversando, discutindo. Eu ouvi também teu comentário, teu posicionamento, tá certo? E, no final, Amém. eu queria te pedir também que a gente encerrasse com uma palavra, né, da tua parte, direcionada pelo Senhor, claro, e uma oração, principalmente pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país, para que Deus venha nos ajudar a superar, né, todo esse momento de crise ao qual estamos aí acometidos. Infelizmente ou felizmente, na verdade, a gente sabe que Deus tem o controle de todas as coisas, né? E, assim, verdade. diante desse tipo de crise, muitos prejuízos acontecem, mas Deus é aquele que transforma o mal em bem para cumprir os seus Em nome de propósitos. Jesus. Em nome de Então, é Jesus. isso que nós acreditamos e confiamos, né? Amém. Graças a Deus. E como é que Então, está a tua família? Tua esposa, os meninos também? Graças a Deus, a minha família está bem, minha esposa também. Hoje não conseguimos, foi o primeiro domingo em Moçambique que as igrejas foram completamente impedidas de fazer os cultos, né? No domingo passado nós ainda tínhamos, a liberdade de fazer o culto, mas nesse domingo já não. E foi um momento muito complicado, principalmente para algumas igrejas que não tinham o hábito de usar redes sociais e tinham que puxar tudo esses dias para poder. Então é um desafio muito enorme. E não, até que para vocês ainda tem outro recurso que vos facilita, que é a internet que vocês têm, que é uma internet, não diria barata como tal, mas eu morei no Brasil, fazendo uma comparação do uso da internet, aqui o sistema é muito baixo, gasta-se muito dinheiro com o uso da internet aqui, então de uma forma muito certa. Então, por causa disso mesmo que muitas igrejas ainda não estão conseguindo fazer os cultos online, algumas ainda continuam se reunindo 20 pessoas, 30 pessoas, mas num sistema contraditório ao que o governo recomenda, mesmo porque eles não têm como fazer os cultos online. E até ainda hoje eu conversava com um amigo pastor, eu disse, o governo vai impor, mas só vai conseguir impor em igrejas em que os pastores são um pouco cultos, né? Estudaram um pouco, mas nas igrejas em que os pastores não tiveram uma oportunidade de estudar um pouco mais, vai ser difícil eles conseguirem fechar essa igreja. Vai ser complicado mesmo.
entendeu? Então, são desafios que eles encontram aqui nesse país, que ao mesmo tempo nós oramos que esse desafio possa ser ultrapassado, porque a ser assim, se porventura o coronavírus passar por esses lugares, vai ser uma situação muito triste mesmo. Então vamos continuar a orar por isso. Imagino. Essa questão cultural que o senhor colocou é interessante, né? Sobre os perfis das igrejas. São igrejas onde tem pessoas que são mais cultas e menos cultas. Aqui no Brasil, eu diria, além disso, igrejas localizadas em bairros mais populares e mais nobres, igrejas que têm mais pessoas e menos pessoas. Então, assim, a tratativa nunca é igual, todas por conta dessas particularidades. Nós tivemos uma recomendação da Prefeitura Municipal que fossem feitas reuniões numa quantidade abaixo de 50 pessoas. E dentro disso foram adotados alguns critérios. Por exemplo, reuniões abaixo de 50 pessoas, com portas abertas, não se pode usar som, em hipótese alguma, e todos têm que estar lá com álcool gel, né, fazendo a higienização, e com a distância de 2 metros entre os irmãos. Então, assim, são critérios bem específicos, né, bem detalhados. Para as igrejas que irão estar de portas fechadas, transmitindo online, se recomenda que não haja agrupamento de pessoas, que o acesso esteja restrito apenas àquelas pessoas que irão transmitir. Então, assim, tem algumas recomendações que realmente têm limitado. Muitos pastores têm entendido que é o momento de contribuir com os órgãos governamentais e principalmente com aquilo que foi estabelecido pela Organização Mundial de Saúde para evitar que o coronavírus se prolifere. Então, muitas igrejas têm adotado essa postura de fechar as portas e apenas reunir a equipe que vai fazer a transmissão de culto. Só que cada igreja tem uma realidade, cada local é um local, cada cultura é uma cultura, e a gente sabe que as tratativas são diferentes em relação a isso. Pastor, eu queria colocar para o senhor o cenário em rápidas palavras do que tem acontecido aqui no Brasil, e eu vou fazer um recorte em Salvador, porque o Brasil é muito grande, muito amplo, né? Não dá para falar. É um continente. O senhor já teve a oportunidade de estar aqui em quantos estados mesmo? Foi Rio Grande do Sul? Eu já estive ali, Rio Grande do Sul, São Paulo, Paraná, Minas Gerais, e Salvador e Rio de Janeiro, 6. Pronto. Bastante. Conheceu bastante gente e muitos lugares, né? E percebeu o quanto a nossa cultura é diversificada, né? Quem sai do Nordeste para o Sul parece que está em outro país, né? Bastante. Você chega numa cidade pensando que já não está no Brasil. Está com outro povo diferente, mas continua sendo o Brasil. Pessoas, por exemplo, do Rio Grande do Sul são muito diferentes. São muito diferentes de pessoas de Salvador e diferente de pessoas de São Paulo. E quando você vai para o Rio de Janeiro, ainda encontra pessoas diferentes. Até a cultura de alimentação é diferente. Aqui em Moçambique você enxerga linha de alimentação quase na horizontal para todo mundo, mas no Brasil não. Você vai encontrar altos e baixos, seja em um lugar que eles comem uma coisa e que o outro lado já não come igual. Mas é uma experiência muito boa. Imagino que deve ser bem enriquecedor, né? E deixa eu te falar, pastor. Aqui no Brasil, a gente está com uma situação que é a seguinte. Esse é um panorama de ontem à noite, início da manhã, né? A gente tem 332 casos, 10.361 casos de pessoas infectadas no Brasil inteiro, sendo 445 mortos. 10.361 infectados e 445 mortes. Esse é o panorama do Brasil inteiro, certo? Cabe salientar que no Brasil a gente tem uma população de aproximadamente 210 milhões de pessoas. Isso. Então, se a gente fizer um recorte a respeito da quantidade de mortos, a gente percebe que é um percentual de 0,00 alguma coisa, né? Não é tão significativo.
Mas, em detrimento disso, a gente certo. está falando de vidas, né? De pessoas, É verdade, e é temos que verdade. adotar todas as precauções possíveis e necessárias. Quando a gente vai para a Bahia, são 332 casos, com 8 mortes. Certo. Aqui na Bahia, Entendi. esse é o panorama, sendo que na Bahia temos aproximadamente 15 milhões de habitantes. Então, ainda é um 15 recorte milhões. muito pequeno em relação à É, quantidade de é. habitantes. Mas qual que é o receio principal das autoridades? É o potencial de avanço e proliferação do vírus, né? Então, todas as Uhum. medidas têm sido adotadas para que essa proliferação não alcance índices alarmantes. E falando agora da nossa realidade de Salvador, né, que é o principal recorte que eu quero dar. A gente tem em Salvador 183 casos confirmados, segundo a Secretaria de Saúde do município, e Quer dizer, contabilizamos 5 um terço, mortes. né? Quase um terço do Quase um número terço da Bahia. disso. A proporção de Salvador em relação à Bahia é muito grande, né? E a gente contabilizou aqui 5 mortes. Das 8 que aconteceram na Bahia, 5 mortes foram em Salvador. Pontuando mais uma vez que em Salvador a gente tem cerca de 2,9 milhões de habitantes. Certo, Então certo. ainda é um recorte pequeno, ainda é um recorte pequeno. Então a gente vê que a ênfase ela é dada em relação à prevenção, para que esse vírus não se prolifere, né? É. Em Moçambique ainda estamos numa situação que eu diria boa. Porém, essa situação boa é preocupante por questão cultural. Moçambique é um país com quase 22 milhões de habitantes. Desses 22 milhões de habitantes, quase que nem chega o número da Bahia, né? E esse número de habitantes de todo Moçambique, somente agora nós tínhamos 10 casos, e dos 10 casos já temos uma pessoa que recuperou 100%. E agora só ficamos com 9 casos. Dos 9 casos, nós, em Moçambique todo, nós temos 10 províncias, que seriam 10 estados para a vossa concepção brasileira. Nesses 10 províncias, temos 8 casos numa província só, que é a capital do país, que é Maputo, e somente um caso fora da capital, que é numa outra província chamada Cabo Delegado. Na nossa província, que é a província de Manica, até agora não temos nenhum caso registrado. Porém, precisa deixar-se claro duas questões. A primeira é que até agora, informações que nós temos, os testes, digamos, cientificamente aceites para comprovar ou não a infecção por coronavírus, está sendo realizado só numa cidade, que é Maputo. As outras cidades devem estar a fazer, mas não um teste acabado, que precisa, no final, ou enviar o teste, ou enviar a pessoa para Maputo para fazer a confirmação. Então, dessa forma, eu concordo com o governo quando revela uma preocupação até mesmo de estado de emergência. Por quê? Porque as pessoas saem dessas províncias, vão para as outras províncias, mas não passam por um teste muito profundo. Então, consequentemente, daqui a 2 semanas, no máximo, nós podemos acabar tendo uma situação de explosão, se nós não começarmos a tomar os cuidados. E a cultura moçambicana é uma cultura de abraços, é uma cultura de dança, é uma cultura de visita, é uma cultura de beijos, é uma cultura de aglomeração de pessoas. E o governo está lutando com isso para tentar minimizar, o que não está sendo fácil. Então, o que nós esperamos, o governo começa amanhã, na verdade começou já na segunda-feira, mas a partir de amanhã é o momento mais forte, que o governo vai quase impedir que as pessoas circulem, vai impedir que as pessoas entrem nos ônibus, vai impedir que as pessoas saiam de casa, tentando controlar isso durante 2 semanas, talvez, para depois vermos como, porque isso leva mais ou menos uns 14 dias, né? Para que a pessoa comece a manifestar alguns sinais da doença. Então, em 14 dias, 15 dias, dá para termos uma ideia do que está acontecendo no meio da sociedade.
Essa que é a preocupação do governo e nós estamos orando para que não seja além do que estamos tentando imaginar. Vamos orar nessa direção e torcer muito, né, para que a coisa fique controlada. Aqui em Salvador, a prefeitura adotou algumas medidas e o prefeito, que é o ACM Neto, ele prorrogou no seu decreto uma paralisação por mais 15 dias de shopping centers, comércio de rua, lojas que não ficam em comércio de rua, mas têm acima de 200 metros quadrados, praias, escolas, áreas públicas de lazer, academias. Então, todos esses locais estão com atividades restringidas por mais 15 dias, no intuito de conter o vírus. A alegação do prefeito foi que essa decisão foi tomada a partir de uma reunião feita com profissionais especializados da área de saúde que fizeram essa recomendação. Então, esse foi o posicionamento dele. Então, assim, nós estamos vivendo hoje num conflito, numa balança de duas medidas, que é a seguinte: é a crise de saúde versus a crise econômica. Econômica, Então, assim, essa é a a gente realidade. sabe que tem pessoas em diversos ramos de atividade. E tem gente que, se não trabalhar, não ganha. E se não ganhar, não come. Então, assim, como impedir essas pessoas de ir para a rua? Como filtrar o grupo de risco, que são os idosos? Como estabelecer de forma individualizada quem deve ou não frequentar determinados lugares e fazer determinadas coisas? Então, esse é o grande impasse que a gente vive aqui. Mas até a segunda ordem estamos todos de quarentena por mais 15 dias. Essa é a declaração oficial da Prefeitura de Salvador. É um grande desafio, né? É um grande desafio. Nosso presidente também, porque aqui a diferença do Brasil é que aqui nós não temos um sistema federal. Então, nós temos um sistema de república e por causa disso, o que o presidente decreta não precisa passar por uma análise do Estado, né? Do governador. Não, o que o presidente decreta é uma lei que tem que ser aplicada para todas as cidades e todos os municípios. Então não tem como um município específico tomar uma atitude. Não, o que o presidente decretar é o que tem que ser observado em todo o país. E também o nosso presidente também destacou um grupo de pessoas estudadas nessa área para aconselhá-lo e a decisão também foi igual, exatamente essa. Para nós são 30 dias, né? Começamos agora no dia 1º de abril, vai até dia 30 de abril. Né? Não diria que é quarentena total, não é quarentena total, né? Porém, pelo sistema que nós temos, o governo vai ter que impor um pouco um sistema de quarentena total que não seja, exatamente por aquilo que eu disse, questões culturais. Não é possível um grupo de crianças de Moçambique saírem à rua e não se abraçarem. Não é possível um grupo de pessoas se encontrarem e não conversarem, e muito menos uma distância de 2 metros, 1,5 metros, é quase impossível. Então, quanto mais as pessoas ficarem em casa, melhor. Essa é a concepção que nós tentamos passar. Quanto mais pessoas ficarem em casa, melhor. Orando, buscando a Deus, compartilhando em orações. Nós temos grupos de igreja que as pessoas enviam vídeo do que estão fazendo no culto doméstico para motivar os outros que não estão fazendo, para ver, afinal de contas, uma família que está fazendo. Então passamos isso exatamente para despertar as pessoas a voltarmos para Deus enquanto estamos nesse momento. Mas está sendo difícil, mas é o necessário. Agora, voltando à questão econômica, esse é o maior desafio do nosso país também. É o maior desafio. Olhando para um país que o seu orçamento depende de apoios externos, né? E isso nos leva a mais desafio. Nosso governo já mostrou que precisa ter de ajuda para conter o vírus. Não tem como fazê-lo por aquilo que nós temos como governo, como país. Então, isso levanta esses desafios todos. Eu estava vendo parte daquilo que o vosso governo está propondo, que é localizar os desempregados, e localizar famílias com maiores necessidades e ajudá-los com alguns valores. Não tem como agora pensar na possibilidade do nosso país, do nosso governo fazer isso. Não tem como pensar nisso agora.
E se vir a pensar, vai ser uma coisa muito pesada para a economia do país. O governo não está em condições de fazê-lo, e mesmo se o fizer, a própria população não está tão organizada para se fazer essa administração. Então é um grande desafio. Nós só precisamos de continuar a orar. A nossa maior oração é isso. Até agora, acreditamos que é uma proteção divina. Estamos somente com 9 casos. Um caso, o 10º, já está curado totalmente. Pastores estão celebrando isso, já que homens de Deus estão celebrando esse momento para a glória do Senhor. E a nossa oração é essa, que mais um que se cure, mais um se cure, motive a esperança das pessoas, porque tirando isso, mesmo que descubra uma vacina agora, legítima, verdadeira, porque anda por ali muita conversa em torno dessa vacina, mesmo assim, essa vacina para chegar em Moçambique, para alcançar toda a população, na situação econômica que nos encontramos, é um grande desafio. Então, a nossa maior arma agora, como Moçambique, como África, é a oração. É joelho dobrado, é buscar a Deus, esperar somente em Deus. E o que nos deixa feliz é que Ele é um Deus que Ele diz: evoca-me e te responderei, e te anunciarei coisas grandes e ocultas que não sabemos. Essa é a nossa esperança, é buscar em Deus e esperar no Senhor. Nossa fé, nossa confiança tem que estar depositada nele. Eu só quero fazer um parêntese para colocar assim, em relação à nossa organização no Brasil, o prefeito tem autonomia até onde vai o limite da Constituição estadual. O governador ele tem autonomia até onde vai o limite da Constituição federal. E o governo federal tem toda a autonomia. Então, assim, o que a gente percebe é que o governo federal ele tem caminhado numa direção e tem tentado fazer com que os estados e os municípios também o façam, mas, como eu disse anteriormente, o Brasil é um país muito grande e cada região vive a sua realidade. Então, tem cidades que são mais afetadas, cidades que são menos afetadas. Então, o nosso grande desafio é realmente equilibrar essa balança. E aí eu peço direção ao Senhor em oração para que as autoridades possam ser sábias no momento de tomar as decisões, para que as decisões convirjam para o bem comum, né? Esse é o principal objetivo. Nós, na igreja, por exemplo, estamos com um relógio de oração, e esse relógio de oração, eu quero até convidar todos que estão participando da live a entrar conosco nessa campanha de oração, porque para o Brasil hoje foi convocado um dia de jejum. Mas nós, como igreja, não estamos orando só hoje. Nós já estamos orando desde que quando começaram os sintomas e a divulgação acerca das precauções para essa doença. Então, a igreja está em relógio de oração a 0 hora, 6 da manhã, meio-dia e 18 horas, falando da nossa igreja em particular. E quais são os propósitos de oração que nós temos colocado, apresentado ao Senhor? Primeiro, para que o Senhor repreenda toda a proliferação do coronavírus. Então, a gente tem pedido a Deus para que possamos combater de frente esse vírus, para que ele venha a ser aniquilado. Temos pedido ao Senhor também pelas pessoas que estão no grupo de risco, que são os idosos. Pela imunidade deles, para que eles estejam protegidos. Temos pedido ao Senhor que guarde os nossos familiares e as pessoas que fazem parte do nosso convívio, para que o nosso lar, a nossa casa esteja guardada, protegida, assim como foi lá no Êxodo, quando Deus protegeu os filhos de Israel, né, antes de liberá-los do Egito, no episódio da Páscoa. Um outro propósito de oração que nós fazemos é em favor das autoridades, para que Deus dê direcionamento às autoridades, tanto no âmbito federal como estadual e municipal, para que elas tomem decisões sábias, adequadas, em relação a como devemos combater toda essa pandemia que tem se colocado diante de nós. E temos orado também pelas pessoas que estão na linha de frente, pessoas da área de saúde, pessoas da área de segurança, pessoas da área de transportes, pessoas que trabalham informalmente, que têm que estar na rua, né, para o seu ganha-pão. Então, estamos orando por todos esses grupos que estão na linha de frente, para que o Senhor possa protegê-los, livrá-los de todo mal, guardar a sua saúde. Enfim, esses são os principais propósitos que nós temos apresentado em oração. E para concluir os propósitos, a gente tem pedido a Deus também para que nos dê uma estratégia e um direcionamento para o pós-quarentena.
Porque a gente sabe que quando essa fase passar, quando essa página virar, a gente vai perceber o nível da crise que se instalou, o nível de Exatamente prejuízo isso. que alcançou as pessoas e a sociedade. Então, a gente tem pedido a Deus sabedoria e estratégia para lidar com esse pós-quarentena, para que a gente possa saber como transitar. Pessoas nesse período têm ficado desempregadas, pessoas nesse período têm ficado doentes, pessoas nesse período têm deixado de produzir, pessoas têm fechado as suas portas comerciais. Então, assim, temos pedido a Deus direcionamento para esse pós-quarentena, para que a gente não venha sucumbir diante dessa crise, né? Esses são os projetos de Amém. oração, além de orar pelas pessoas que foram contaminadas, para que Deus ministre a cura Em sobre a nome vida de dessas Jesus. pessoas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, Olha, estamos caminhando pastor, nessa direção como igreja. pastor Leandro, eu acho que eu podia aqui pedir ao Senhor que, se possível, enviar esses pontos de oração para o meu WhatsApp, e eu vou poder compartilhar esses pontos com a nossa igreja aqui, e vamos nos juntar nessa guerra. Essa guerra é nossa, é da igreja. Então envia para mim, eu vou compartilhar isso com a igreja aqui, e juntos vamos orar por cima desses pontos. Eu acredito que em pouco tempo Deus vai restaurar essa situação, mas o maior desafio, pastor, é exatamente o que acabou de dizer, é sobre pós-quarentena. Esse é um momento muito difícil. Já em quarentena tem pessoas que já nos deixam preocupados do ponto de vista de saúde psicológica, mas o maior desafio mesmo é depois disso, porque não será somente o que viveram durante a quarentena, será o que eles vão ter que enfrentar depois de quarentena. As pessoas precisam de compreender que depois de quarentena nós não vamos voltar como estávamos. Nós vamos ter que enfrentar nova realidade. Não será mais aquilo que nós vivíamos antes. Vai ser uma nova realidade, vai ser o nosso emprego em xeque abalado, vai ser a nossa vida financeira abalada. Olha só que esse missionário aí. Então, vai ser uma nova realidade que temos que enfrentar. Então, para isso, sinceramente, precisamos de orar bastante para a questão de pós-quarentena. Porque esse vai ser um momento que todos vão ter que enfrentar uma realidade nova agora. E alguns podem não conseguir sobreviver a essa realidade. Então, precisamos de orar para que Deus possa guardar, proteger, fortalecer, animar, colocar em pé, para que as pessoas continuem vivendo para a honra e para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Pastor, para algumas pessoas que não lhe conhecem, pastor Domingos Zeca, de Moçambique, pastor presidente da igreja Graça Bíblica. Isso, pastor. Me fala um pouquinho sobre a tua igreja, a tua equipe, como é que está o projeto Mamanguana, que é um projeto que o Senhor coordena, e me fala também como é que a igreja vai proceder durante esse período de quarentena aí. Vocês estão fazendo culto online, estão se reunindo em casa, como é que está funcionando essa sistemática? Por gentileza. Então, o que nós estamos fazendo é o seguinte, começando com a igreja. A nossa igreja é uma igreja que tem poucas igrejas nas cidades. A maioria das igrejas estão fora da cidade. E essas ali, mesmo eu como pastor delas, não tenho controle sobre a possibilidade deles fazerem um culto ou não. Nós entramos em contato com eles, mas são situações que eles não têm outra forma de fazer o culto. A melhor forma deles fazer o culto é reunir o povo. Então, isso vai ser um grande desafio. Mas as igrejas que estão aqui ao redor da cidade, nós enviamos uma informação pedindo para que cada pastor pudesse pedir com que os irmãos tivessem culto nas suas casas. Então, o que vai acontecer? Cada família vai fazendo o culto, tem orientações do próprio pastor, do modelo do culto, do que tem que ser. Às vezes nós temos a liberdade de enviar uma palavra para eles poderem meditar sobre ela, mas nas quintas-feiras e nos domingos eu vou fazer um culto online. Onde nesse culto online, alguns vão poder assistir na hora, outros não vão poder assistir. O que vai acontecer? Vai se enviar um link, porque vamos deixar eu vou fazer pelo Facebook, né? Então, ali dá para todo mundo, porque poucos usam Instagram por cá. Então, ali vamos enviar o link do culto e eles vão poder assistir o culto.
o que nós tentamos fazer é aquilo que eu estava dizendo para si. Motivamos as pessoas que enquanto eles assistem o culto online, eles possam fazer um vídeo mostrando que estão participando do culto. Eles possam fazer o vídeo, exemplo, na hora da oração, façam um vídeo orando. Enquanto eu oro online, eles também oram em casa, se você faça um pequeno vídeo de 30 segundos, depois desliga, entra na oração de volta. Para o quê? E depois envia esses vídeos para o grupo do WhatsApp da igreja, para motivar exatamente aqueles que não estavam fazendo, para ver, olha, essa família se reuniu, estava orando, essa família se reuniu, estava orando. Então, isso vai motivando os outros a fazerem parte disso. Então, é o que nós estamos fazendo agora. Agora, a liderança da igreja, ela, como é um grupo menos de 10, nós conseguimos ainda marcar algumas orações. E essas orações vão ser em um lugar aberto. Vamos ter que subir um monte mesmo. Vocês conseguem ver alguns montes ali para a glória do Senhor. Isso, então nós vamos ter que subir o monte mesmo e vamos estar lá orando nas terças-feiras às 4 da manhã. Nós estaremos reunidos lá às 4 da manhã, orando até as 6 horas, estaremos descendo de lá. É um momento que quase ninguém está se movimentando, então isso vai nos fazer estar mais com liberdade de subir. Estaremos nas nossas casas com as nossas famílias. Então estamos desafiando nesse sentido. Gostaríamos hoje de estarmos mais organizados, né, de termos um sistema mais organizado de membresia e tudo mais. É o que o Covid-19 está nos levar à memória. De que depois disso nós precisamos nos organizar mais para podermos controlar um pouco mais o sistema. Mas agora nós, como igreja, não temos essa organização e nós estamos aqui desafiados com essa realidade e acreditamos que depois disso vamos sentar como liderança, organizarmos melhor os membros da igreja, as listas do membro, porque ali dá para acompanhar cada um deles. Agora, a outra coisa que estamos fazendo, o grupo social da igreja já está tentando entrar em contato com algumas famílias que nós conhecemos que não têm um poder financeiro suficiente para sobreviver a esses momentos. Eles estão entrando em contato com eles para fazer um levantamento das suas necessidades e ver se como igreja nós estamos em condições de, enquanto eles estão em quarentena, fazermos chegar a eles uma parte de alimentação. Não vai ser suficiente, não vai ser tudo, mas aquilo que nós pudermos passar para eles, para que possam sobreviver nesses momentos para a glória do Senhor. Com relação ao Almanguana, ontem nós estávamos lá fazendo o trabalho e foi o nosso último trabalho ontem. Tivemos que parar com as atividades do Almanguana de uma forma direta. Não dá para juntar 250 crianças num momento como esse, porque ainda que a gente diga, não, estamos bem, não estamos contaminados, mas o problema é, se nós juntarmos e de repente acontecer alguma coisa, infelizmente vão ter que passar essa responsabilidade para nós. E ninguém vai se lembrar que não, pode ser que a criança pegou numa outra ocasião, então nós queremos evitar esse caos, então tivemos que parar, falamos com o governante, para eles que vamos, sempre que possível, eles têm o nosso contato, sempre que haver uma necessidade na localidade, eles vão entrar em contato conosco, tipo, olha, pastor, não tem sabão para as pessoas lavarem as mãos, então o que nós vamos fazer? Compramos sabão, entramos no carro, corremos para lá. Distribuímos sabão em alguns lugares que podemos. Pastor, tem uma família aqui que está sem comida, nós entramos no carro, compramos o que podemos, saímos correndo para lá. Pastor, então vamos tentar acompanhar dessa forma. Não vamos poder juntar as crianças. É muita criança, não dá para controlar e dizer que não é possível se contaminar vai ser um desafio. Mas queremos agradecer a Deus. Um pouco mais do que 250 crianças, mas as que nós temos registradas são 250. No último Natal estávamos com 420. Nossa. E você não tem... foi um grande desafio, o problema é que nós não podemos impedir as que estão chegando, mas não está sendo fácil para nós. Porque é assim, nas crianças, no local do orfanato, chega mais ou menos esse número de 250, 200. Mas quando eles sabem que há momentos de festividade, como o 1º de junho, que é o Dia Internacional da Criança, tem o dia 12
o dia 12 de outubro, que é dia da criança no Brasil, mas por causa dos nossos amigos do Brasil, eles acabam adotando o dia também para darmos uma festividade para as crianças. E temos o Natal. O Natal é o melhor momento, é o momento que nós damos presente de calçado para elas. E temos o final de janeiro, que nós também distribuímos o material escolar para as crianças. Então, esses 4 momentos, eles já têm na concepção deles. O que acontece? Quando chega esse momento, eles avisam todas as outras crianças que nem vivem ao redor do orfanato. Dizem que é a hora de receber os sapatos. Então, nessa ocasião, você só se prepara para receber mais ou menos 400 crianças. E você chega e assusta. De onde saíram todas as crianças? Ficaram sabendo que hoje é dia de festividade? Conseguiram caminhar. Algumas crianças caminham mais ou menos 4 quilômetros, outras caminham 3 quilômetros para chegar lá, mas porque eles sabem que vai ser um momento de festa, um momento de um presente, então não temos como, é um grande desafio. Mas agora nós vamos parar as atividades por 30 dias, né, até dia 30 de abril, e vamos esperar ouvir do governo. Se o governo disser que não, mais algum tempo, nós vamos continuar a parar até o momento que Deus nos permitir. Está a doer bastante para nós, porque sabemos que é tudo que nós podíamos dar para elas, é o momento de alegria delas, é o momento de festa delas. Já estávamos introduzindo o desporto nas atividades delas, elas jogavam futebol e tudo mais, se divertiam, então são desafios que eles vão ter que parar tudo isso e vai ser muito complicado para elas, porque não vai ser fácil. Pastor, me fala um pouquinho da rotina diária em relação a essas crianças, só para os queridos que estão na live conosco entenderem um pouco. É um trabalho de orfanato e é feito diariamente, elas passam um dia aí contigo, é só uma parte do dia, são todos os dias da semana, e geralmente como é que funciona? O que é feito? Olha, Leandro, é um grande desafio, na verdade, porque o que acontece são muitas crianças. E não temos como morar com elas. As crianças não moram no orfanato. As crianças moram em casas precárias com seus familiares. Algumas moram com avós, outras moram com o pai sem mãe, outras moram com mãe sem pai, outras moram com pai e mãe, mas em péssimas condições. Essas crianças que nós não chamamos de órfãos, mas são crianças vulneráveis, né? São crianças sem motivação de ir à escola, então há um grupo de pessoas para instruí-los, orientá-los a irem para a escola. Então, o nosso desejo seria ficar com essas crianças todos os dias. E durante esses todos os dias, o nosso desejo seria, as crianças que vão à escola de manhã podiam estar no orfanato à tarde, para terem mais um auxílio escolar e para terem um apoio escolar, o reforço escolar, esse é o termo que eu queria usar para vocês, o reforço escolar, para poderem se alimentarem e terem orientações. E os que vão à escola à tarde poderiam estar lá de manhã, então teriam um reforço escolar e à tardinha iriam para a escola. Porém, só para você ter uma ideia, na concepção brasileira, nós alimentaríamos uma criança com R$1 por dia. O que significa que 250 crianças nós íamos precisar por dia para alimentar cada uma delas, daria mais ou menos R$250. Isso, por dia. Então significa, em 10 dias nós íamos precisar de R$2.500. Em 30 dias nós íamos precisar de R$7.500. Então, esse valor não temos como, entendeu? Dos apoios que nós recebemos de alguns amigos, das ofertas que nós fazemos por cá, não é possível satisfazer esse dinheiro para alimentar todos os dias. Então, o que estamos fazendo agora? Nós estamos fazendo um trabalho profundo, um dia só por semana. Porque não é só uma alimentação que nós temos que dar para elas. Nós temos que garantir a higiene dessas crianças. Nós temos que garantir a escolaridade delas. Então, isso daria mais ou menos quase uns 15 mil por mês. Então, não temos condições de satisfazer essa necessidade. Então, o que nós fazemos com elas? Nós reunimos elas mais ou menos por semana, uma vez. Onde nessa uma vez, nós damos o que temos para elas levarem para casa, uma parte. Outra parte elas comem exatamente estando lá.
e eles aprendem, tem aulas, né, de Bíblia, tem canto, tem desporto, e eles aprendem tudo o que podem, e depois disso elas ficam quase das 8, 9 horas até 4 da tarde. E depois disso elas voltam para a casa dos seus avós, dos seus tios, e só voltam a se encontrar conosco no sábado. Este ano, nós já estávamos começando atividades de 2 dias por semana, que seria quarta-feiras e sábados. Mas logo que nós pensamos em começar, deu uma queda nas contribuições de ajuda e tivemos que voltar de novo só para domingo. Só para sábado, infelizmente. Então, estamos orando. Graças a Deus, temos amigos que estão se levantando. Tem uma amiga nossa da Itália que entrou em contato conosco, está disposto a dar uma ajuda abençoada no projeto. E assim que der certo, a gente vai introduzindo mais um dia, vendo como está a vida financeira, introduzimos mais um dia, ali até a gente conseguir ficar com uma semana. Não queremos, a nossa preocupação qual é? Não queremos adotar 3 dias, para daqui a pouco os outros 2 dias não há alimentação. Então as crianças vão habituar que tem 3 dias, mas não tem como ter alimentação. Porque mesmo um dia, Leandro, há vezes que tem faltado. Porque se nós temos um dia, então nós precisamos agora, por semana, só para alimentá-las, para mantê-las higiênicas. Ontem estávamos a distribuir sabão para todas elas, para levarem para casa, exatamente por questão de coronavírus. Para usarem, para tomarem banho, para lavarem as mãos, para lavarem suas roupas. Então, não é só alimentar elas, é manter toda a atividade que elas fazem. E agora nós vamos fazer a distribuição de alimentação nas casas, assim que o secretário do bairro, do local, nos ligar, mostrando a necessidade para nós estarmos lá. O meu sonho, e eu faria isso agora, se eu viajasse em julho, que agora já está quase abalada essa viagem, o meu sonho agora era fazer nós estamos com 3 projetos, né? 3 projetos muito interessantes. O primeiro tem a ver com informática. Nós queremos arrecadar 5 computadores, né? Eu falei isso até com a Aline, né? Falei isso também com o irmão dele, o Ricardo. Queremos arrecadar para mim 5 computadores. Isso, ela está aí, eu vi ela aí. Então nós queremos conseguir 5 computadores para as crianças começarem a ter aulas de informática. Além disso, nós queremos conseguir 5 máquinas de costura para as meninas aprenderem a costurar. E também queremos conseguir uma ferramenta para carpintaria, para os meninos aprenderem a fazer cadeiras, mesas, bancos. E por que isso é importante para nós? Exatamente porque estão num lugar que a escolaridade termina até o 7º ano. Se elas quiserem continuar para o 8º ano, terão que sair da localidade. E, consequentemente, vão ter que encontrar um familiar para recebê-los. Muitos deles não têm nesses lugares das outras cidades. Então, se eles puderem aprender alguma coisa prática para a vida, isso vai garantir com que, se porventura eles não conseguirem continuar com a escolaridade, também sabem fazer alguma coisa que possam usar para autossustento. Esse é o nosso maior desafio agora. Olha só. Condição mínima de sobrevivência. E além daquela ajuda diária em alimentação, em cuidado, ele está se esforçando para preparar uma base para que essas crianças possam ter uma profissão, né? Sim. Oi, pastor.
deixa eu te dizer. A gente está com Meu 10 Deus. minutos. Tá me ouvindo bem? Amém. Agora dá para lhe ouvir, sim. Pronto. Estamos com 9 minutos. Tua live travou quando você estava falando sobre a possibilidade de arrecadar para fazer com que essas crianças desenvolvam uma atividade profissional. Uma vez que Certo, chegaram a certo, determinada idade, eles têm que sair de casa para conseguir estudar, né? certo, certo. Então, esse é o nosso desafio agora. É buscar trazer alguma coisa profissional para elas. Temos muitas outras, mas não dá para fazer tudo de uma só vez. Então, agora o foco é a parte de informática, elas aprendem um pouco de informática, vai ser importante, e também a parte de costura para as meninas e a parte de carpintaria para os meninos, né? Então, vamos tentar envolver elas nesse assunto para ver. Porque aqui temos, você vê que às vezes a gente coloca aquela roupa de pano de capulana. Então, se elas aprenderem a fazer na costura, vai ser bom se eu receber vocês para cá. Eu não preciso levar vocês para um outro lugar para comprar. Vocês já compram com elas. Entendeu? Elas já fazem, já estão vendendo para missionários, missionários. Isso já acaba ajudando exatamente a sua vida financeira. Que bom, que bom. Pastor, a gente está igual ao programa de TV, né? Com o tempo cronometrado, infelizmente. Amém, amém. A gente tá Então, chique, assim, hein? eu tô aqui com 7 minutinhos. Tenho certeza que a gente vai ter uma outra oportunidade para fazer outra live. Vamos conciliar Amém, aí a amém. sua agenda com a nossa, para a gente estar marcando esse Amém. momento. Mas eu queria encerrar essa live da seguinte forma, pastor. Lança para nós uma palavra e depois faz uma oração abençoando nossa nação para que Deus possa mudar essa situação. Eu ouvi um pouquinho daquilo que falaste pela manhã sobre, eu até anotei aqui, 5 reflexões ou 5 constatações que a gente pode fazer durante esse período de crise, esse período de pandemia. E eu achei essa mensagem muito interessante. Eu queria que, se possível, o senhor rapidamente pudesse falar um pouquinho sobre isso, para ficar guardado em nosso coração, e em seguida fizesse uma oração, abençoando as nossas vidas como liderança, como pastores, e abençoando também a nação brasileira, repreendendo toda a contaminação do coronavírus. Eu só tenho agora 5 minutos. Olha, Anderson, fica um desafio. Olha, na verdade, eu espero que o tempo ajude. Na verdade, eu estava falando de 5 coisas que aprendemos com Covid-19. Né? As coisas que nós aprendemos com Covid-19. A primeira, eu estava mostrando para a igreja que essa doença, a coronavírus, nos ensina que a vida é curta e instável, né? Incerta. Então, se olharmos para a realidade do mundo agora, todo mundo chega à concepção tipo, gente, a qualquer hora o mundo vai embora. Não importa o teu nível de escolaridade, não importa a tua vida econômica, não importa se você vive no palácio ou debaixo da ponte. A verdade trouxe a consciência para cada um de nós que a vida é curta e instável. Então não tem como cada um conseguir sobreviver a isso. Então por causa disso que todos nós precisamos de voltar para Deus. Porque Ele é o único que é a ressurreição e a vida. A segunda coisa que eu estava mostrando, eu estou tentando ser um pouco mais rápido. A segunda coisa que eu estava mostrando é que com o Covid-19 a gente aprende que o medo de todos nós, não importa quem seja, desde presidentes de república até o último guarda do posto de combustível, todos nós, no interior de nós, carregamos um medo incontrolável. Se você olhar para o mundo agora, estamos todos nós mergulhados no medo. E Pastor, não temos como vencer. Me permita te interromper. Como é que está o teu tempo agora? Você teria como me dar mais 15 ou 20 minutos? Porque aí eu posso encerrar essa live aqui e eu entro com outra live, porque eu sei que a gente vai perder o timing e não vai conseguir receber a oração. Tá, pode ser. Mais 15 minutinhos só. Mais 15 minutos. Com 15 minutinhos, aí você vem com essa mensagem e encerra com oração, a gente conclui a live. Tá bom? Amém. E guarda essa live aí. Deixa ela salvar essa live aí.
Vou salvar, sim, com certeza. Em nome de Jesus. Amém. Amém.